1 Pedro 4:10 diz: Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E eu quero falar sobre a multiforme graça de Deus, que para mim é um dos aspectos mais importantes daquilo que nós chamamos de cristianismo. Bom, o que é o plano? O que é o cristianismo? Como funciona essa religião, vamos falar assim? Que na verdade trata-se de um reino que não é deste mundo, mas que manifesta-se no interior de cada um. Eu gosto muito da frase de C.S. Lewis, que diz o seguinte: o cristianismo concorda com o dualismo, em que o universo está em guerra, mas discorda que seja uma guerra entre forças independentes. Considera-a antes uma guerra civil, uma rebelião, e afirma que vivemos na parte do universo ocupada pelos rebeldes, um território ocupado pelo inimigo. Assim é este mundo. O cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Isso está no livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, que também é o criador do Crônicas de Nárnia, das Crônicas de Nárnia. Então, o cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem desse território dominado pelo inimigo. Eu acho muito interessante isso, porque do que se trata o cristianismo? Cristo falou para sermos luz no mundo, basicamente, e sal da terra. Ser luz no mundo, o que é, o que representa? Nesse processo, basicamente, quando uma pessoa desperta para esse caminho, o caminho do evangelho, o caminho da verdade, o caminho da busca pela forma de se viver de acordo com a realidade maior, a realidade que nós percebemos e a que não percebemos. Então essa pessoa desperta e começa a ativar a luz em outras pessoas. Uma pessoa está com a luz dentro de si, com o reino celestial, através do Espírito Santo, da obra que acontece por meio desse processo. Então desperta em outro ser humano isso. E cada ser humano é diferente. Por quê? Porque nós somos, nossas almas, nosso fôlego de vida, né? É como se fosse uma fragmentação completa. Uma fragmentação completa de uma consciência maior, de algo que foi nos dado, a vida, né? Quem é a vida? Segundo o Novo Testamento, o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, uma vez que essa vida está fragmentada, você não pode imaginar que a sua forma de manifestação seja uniforme. Na verdade, cada pessoa tem uma maneira de expressar a vida, de expressar esta realidade, de interagir e experimentar e vivenciar essa realidade. E aí você começa a ter uma pequena noção do que é a multiforme graça de Deus. Bom, então uma pessoa tem a luz dispersa e ela passa essa verdade para outra pessoa. Não é papel do homem obrigar aquela pessoa a acreditar. Não é papel do homem convencer aquela pessoa a acreditar. Segundo as Escrituras, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo, trabalhando no interior daquelas pessoas. Pois, lá em Jeremias, já estava escrito, pois eu deixo o endereço aí para você ver, que quando aquele dia chegar, referindo-se ao Novo Testamento, né, por meio do profeta Jeremias, Deus diz. Tive que desligar aqui. Naqueles dias, não mais precisará ensinar um ao outro, dizendo como me conhecer, não precisará ensinar leis, não precisará colocar regras, não precisará criar uma uniformidade onde todos me servem da mesma maneira. E esse é o grande lance do cristianismo. Pois naqueles dias, diz o Senhor, escreverei as minhas leis em suas mentes e em seus corações. Enviarei meu espírito para escrever as minhas leis em suas mentes e em seus corações. A verdadeira lei superior. Não a lei legalista, não as regras que colocam sobre você, mas sim o despertar do reino no interior de cada um. E uma vez que o Espírito começa a acender a luz interior em cada indivíduo,
O que não é um processo fácil e nem imediato, não é simplesmente assim, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e pronto, está tudo certo. Não, é um processo. É um processo onde, por meio desse trabalhar, as obras da carne serão desfeitas e os frutos do Espírito começarão a nascer. E nesse processo é muito interessante que, diferente da religião que antecedeu o cristianismo, no caso o judaísmo, onde buscava-se uma uniformidade, o cristianismo ele opera, segundo Pedro, o apóstolo Pedro, através da multiforme graça de Deus. Muitas vezes, quem vai trazer aquela mensagem que você precisa ouvir é alguém que você considera completamente diferente de você. Certa ocasião eu vi uma pessoa falando, não, essas pessoas tatuadas, elas são pessoas do mal, veja que são todos luciferianos, algo desse tipo assim. Eu já vi pessoas tatuadas que me trouxeram muita luz. Eu já vi pessoas com dread, rastafari, cristãos, com um dread até o joelho, mais ou menos, que foi uma das pessoas mais importantes no meu processo recente, que me ajudou a entender muitas coisas que eu não entendia. E me ajudou a entender, olhando para esse indivíduo em específico, a multiforme graça de Deus, nesse plano de sabotagem no território dominado pelo inimigo. E não se importa com os julgamentos alheios. Aliás, como os apóstolos também não se importaram, ou o próprio Cristo não se importou com os julgamentos alheios daqueles que queriam condensá-los a entrar numa caixa e seguir determinadas regras e dizer que tem que ser desse jeito para você conhecer a Deus. Não. Na nova aliança, escreverei as minhas leis em suas mentes e em seus corações por meio do meu próprio Espírito. E então a luz acende, então a realidade passa a ser contemplada, então passa-se o ser humano a perceber que existe um absoluto, discordando ali um pouco do conceito que as pessoas têm da teoria da relatividade, que diz que tudo é relativo. Não. A própria relatividade baseia-se no elemento absoluto, que é a velocidade da luz. Da mesma maneira, todas as formas de enxergar a realidade e interagir com ela são relativas a uma forma, que é a forma real. Por isso que realidade e reino levam a palavra real. Porque só existe uma realidade, e é esse reino que não é deste mundo, que opera segundo a multiforme graça de Deus, das maneiras as quais muitas vezes você não faria ideia de que poderia acontecer, segundo os planos divinos. Então é muito importante que a gente fique atento a tudo isso, para que a gente não venha se fechar numa caixa, engessar-se e venha a se tornar mais um daqueles que não entram no reino e não deixam ninguém entrar, conforme o próprio Cristo acusou alguns dos principais líderes espirituais de sua época, segundo a religião a qual ele pertencia, vamos dizer assim, ou pelo menos o povo todo pertencia, enquanto ele viveu. Então, infiltrando-se num território dominado pelo inimigo, começou uma grande campanha de sabotagem para destituir o príncipe deste século, por meio dessa multiforme graça de Deus.